Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. E antes de eu começar, você vai se inscrever no canal que você assiste e não se inscreve, que eu sei. Eu vejo todos os indicadores. Se inscreve aí, curta, sabe por quê? Se você curtir, o algoritmo do YouTube entende, porra, que negócio legal, vou mandar pra mais gente. Então já começa já curtindo o episódio e se inscrevendo, tá bom? Hoje vai bater um papo aqui com um amigo meu que eu queria gravar faz tempo. Cara, eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível hoje. Ele é mentor de franquias, cara, multifranqueado, tem franquia, vou ter que falar, né, podia estar patrocinando, mas vou ter que falar os nomes aqui, né, do Bob's, do KFC, da Casa Balduco, tem uma infinidade aí de franquias, a gente vai conhecer um pouco a história dele e com certeza tirar alguns aprendizados aqui dessa história incrível, que é o Léo Polacchini. Léo, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado pelo seu tempo, de ter disponibilizado um horarinho na sua agenda, que eu sei que é apertado. Sim. E vamos contar essa história boa aqui para a audiência hoje. Eu quero que eles conheçam a sua história, eu já conheço um pouco, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Sim. Em primeiro lugar, queria agradecer a Dilson. A gente se conheceu numa mentoria há quase 2 anos, né? Quase 2 anos. E desde lá a gente se manteve... A gente não se conhecia pessoalmente, a gente foi se conhecer pessoalmente agora. Faz 15 minutos que a gente se conheceu, que a gente deu um abraço. Exatamente, mas já fizemos live no Instagram, a gente já... trocou muita ideia, seja no Instagram, no direct, lá no WhatsApp. E assim, tá sendo um prazer estar aqui hoje no canal do Adilson, Cortes dos Livros e cara, assim, trazer um pouquinho da mensagem que a gente tem dentro da franquia, trazer um pouquinho da mensagem do mercado de franquias, de como a gente enxerga como empreendedorismo, né? Então, para quem tá ouvindo, Léo Polacchini, prazer, tenho 40 anos, sou pai de um filho, da Visão, lindo, tá lá na expectativa, me deu boa sorte, minha esposa que também vai estar assistindo aí quando estiver lançando esse episódio. Sou engenheiro formado e também me formei na Mauá e me formei também como administrador de empresas na GV. E ao longo dessa trajetória eu não só trabalhei em franquias, né? Apesar de eu estar há 21 anos dentro das franquias... 21 já? Isso, acompanhando... quem começou essa trajetória foi meus pais, né? Eles começaram isso lá atrás quando eu tinha 19 anos de idade. Eu ainda naquela juventude, sem saber muito o que fazer, mas já tinha entrado na engenharia civil. E aí comecei a acompanhar a evolução deles dentro da franquia. Acompanhei eles quando eles estavam escolhendo as franquias que eles iam para as feiras, que eles... começaram a olhar, a gente acompanhava com eles as feiras, entendia qual era a preocupação. Eles foram CLT por muito tempo, depois começaram a empreender no ramo de lotéricas e aí começaram com franquias há 21 anos atrás, quando foi fundado o Grupo Polacchini efetivamente. E de lá até aqui já tiveram muitos altos e baixos, como todo o mercado de varejo, e a franquia não está fora disso. E aí, obviamente, eu, como engenheiro, eu trilhei durante 8 anos na Gafisa, na construção, fui engenheiro de obras, construí prédios, estava lá com a peãozada junto, né, mão na massa, tomando porrada toda hora. Depois trabalhei em assistência técnica, tomando porrada também de clientes e consertando, vamos dizer, a agada dos que deixaram para trás. Então, adquiri muita experiência durante esse período com atendimento ao cliente, com metas, com a Gafisa sempre foi uma empresa, uma construtora referência, e era muito mais referência lá atrás, em 2006, 2007. Ela tinha ações na Bolsa de Nova York, para ter uma ideia. Então, a gente tinha que seguir em obra, procedimentos extremamente rígidos, PDCA, PA3G, o 5S. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava num sistema onde, numa construção civil, toda obra ela tem empresas terceirizadas. Então, eu terceirizo a mão de obra de pedreiro, de carpinteiro, de encanador, enfim. E aí o que eu tinha que colocar na cabeça deles a missão, visão e os valores da cultura da empresa. E teria uma auditoria externa para trazer isso. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque lá atrás eu não enxergava a importância de você ter uma cultura, de você trazer isso. A gente conseguiu resultados incríveis. Acho que a gente nem falava de cultura, né, antigamente, né, não? Cara, nem falava. E quando falava de gente, gestão, de cultura, para mim era tudo muito novo.
eu não via a importância daquilo e, para ser bem sincero, eu comecei a enxergar a importância da cultura dentro da empresa, mesmo estando há 12 anos no grupo Polacchini, que é o grupo a qual hoje eu estou CEO. Comecei a enxergar 3 anos atrás a importância de ter uma cultura forte e sólida. Tá. Né? Então, então eu posso dizer que, antes, uma pergunta, é uma sucessão familiar. É uma sucessão familiar. Seus pais familiar. estão lá ainda ou não? Meu pai hoje ele trabalha como conselheiro, então ele cuida das decisões estratégicas. Toda vez que a gente tem que tomar uma decisão estratégica, eu, minha mãe e meu pai, a gente se reúne para falar nisso. A minha irmã trabalhava com a gente, trabalhou durante 12 anos, foi fundamental também para fazer toda a estruturação da área financeira. Há 2, 3 anos atrás, ela acabou saindo do grupo, quis tomar outros rumos, fazer outros negócios. E ela deixou um legado muito interessante na empresa. Tudo aquilo que ela construiu, ele permanece e a gente obviamente vai melhorando, né, todos os processos. Então, após a saída dela, obviamente, eu tive um processo de adaptação, porque quando eu vim para a empresa familiar, foi até interessante isso, porque eu trabalhei durante 8 anos fora, como CLT. Então, durante esse período, meus pais, obviamente, vinham falando, pô, a gente está crescendo, você não quer trabalhar com a gente e tal. E eu falava, cara, eu preciso de uma experiência externa, eu preciso ter minhas metas, ter meus desafios, ter as dificuldades e minhas conquistas. E quando, de fato, o grupo estava muito grande, quando ele estava em torno de 27 pontos de venda, eu enxergava que eles precisavam de alguém para cuidar da parte operacional. Tinha pessoas que estavam lá e estão lá até hoje. Então, a gente tem funcionários com 21 anos. Nosso primeiro gerente hoje é nosso gerente geral de operações. Então, para quem não está ouvindo, hoje a gente tem 14 operações, tanto na Grande São Paulo quanto na Baixada Santista, das marcas Bob's, KFC, e a mais recente foi a Casa Baldu, que a gente inaugurou em dezembro. Eu fiquei com vontade de ir lá comer um pãozinho que não deu. O Léo me convidou para ir lá tomar um cappuccino lá e comer uma fatia, mas não deu certo. Vou lá. O convite, ele é vitalício, tá? Então, tá bom. Se você estiver por lá, tá convidado aí. E, de fato, assim, são experiências novas e que já fazem parte de uma nova visão estratégica da empresa. Tá? E aí, trazendo um pouquinho mais, falando dos negócios, né? Então, lá atrás, a gente chegou a ter 27 pontos de venda. Era só uma marca? A gente só tinha 2 marcas, uma que era a Pastelândia, e a gente tinha a grande maioria... Eu adorava Pastelândia. Pastelândia, pô, antigo, né, bicho? Isso aqui entregamos a idade agora, hein? Entregou a idade. E a gente só, na verdade, fechou a Pastelândia na pandemia. Então, a pandemia foi um divisor de águas no sentido de, cara, aqueles negócios que não estavam dando certo, que já estavam sofrendo, sem gordura, terminando no 0-0, algumas até no prejuízo, ela foi, vamos dizer assim, a passada de régua em todos aqueles pontos que, de fato, estavam prejudicando a empresa. Né? Então, acho que acelerou algumas decisões nossas. E uma delas foi a saída da Pastelândia. Mas, ao mesmo tempo, a gente incorporou outras marcas como o KFC. E o bacana é que, assim, ao longo desse período, a gente sempre teve muito destaque na gestão. Então, isso foi uma cultura que veio do meu pai, mesmo ele não tendo nomeado a cultura dele. A cultura, como cultura. Ela tá lá, né? Ela tá lá. Ela não, às vezes a cultura ela não tá escrita numa parede, alguma coisa, mas ela respira. A empresa ela tem uma cultura intrinsecamente ali, né? Sim, ela tem. E quando a gente entende que a cultura você não tem que criar, você tem que extrair ela, o jogo muda. E quando você entende que a cultura é o teu gerente invisível, é justamente são justamente aqueles hábitos. Essa frase é muito boa, cara. A cultura é seu gerente invisível. É isso. Muito boa. Nunca tinha ouvido essa frase. Essa frase é sua, né, Léo? Cara, ela pode ser minha, mas assim, a gente vai incorporando aprendizados, né? A gente vai incorporando aprendizados. Eu não sei se eu ouvi ela exatamente dessa forma, mas eu incorporei dessa forma. Mas faz muito sentido. Né? Então, assim, eu sei que a gente sempre busca a autenticidade das palavras. E assim, se quiser incorporar, tudo bem, né? Se não quiser também, alguma coisa que ouviu, tá tudo certo também. Tá tudo bem. Mas é uma frase muito impactante, cara, e faz muito sentido. E ela, você sabe que assim, o curioso, que eu absorvi essa frase numa das mentorias, e não foi essa frase específica, mas eu absorvi a importância da cultura na mentoria do Rafa Matos, que foi meu primeiro mentor. É mesmo?
E foi meio que por uma coincidência. E ele é um cara de franquia pra caramba, né? Faz tempo. Não, ele fala de franquia, de escala de franquia, né? E basicamente o que ele fala é, se você tem uma marca e você quer escalar ela como uma franquia, vem aqui que eu te dou o caminho das pedras. E tava eu lá como franqueado, querendo, sei lá, fazendo o quê, assim. Eu sei que foi curioso, porque eu falei, cara, eu tô no meio de um monte de abutre aqui, querendo a carniça, e eu sou a carniça, porque tá todo mundo querendo expandir o seu negócio em busca de vender a sua franquia para um franqueado, e o único franqueado que tinha da mentoria lá era eu. Entendi. Né? E até falei isso para ele diretamente, eu falei, cara, eu caí acho que meio de gaiato aqui. Só que muitas vezes quando você se põe disponível e aberto para aprender coisas novas, e não surgiu à toa essa situação da franquia, ela surgiu de uma situação de necessidade e de até um desespero. Tá, é isso que eu ia perguntar. Que nem, por exemplo, eu tô olhando a sua história aqui, né? Tinha uma pergunta que eu ia fazer que você já respondeu, que na verdade não era. Eu perguntei por que o Léo deu o primeiro passo de comprar uma franquia. Na verdade foi uma sucessão, você entendeu ali que tinha como contribuir, né? Isso. Mas quando você foi buscar essa mentoria, você falou que era uma dor. O que você estava visualizando? Que você falou, não, eu preciso buscar conhecimento. Qual que era o momento ali para você dar esse passo? Sim, eu vou contar só um pouquinho o histórico que faz parte, o contexto, para entender o porquê. Então, 2013 foi quando eu entrei. A partir daí, a gente estava no auge, vamos dizer, do Grupo Olacchini na época. E, pô, você entra, né? Você fala, nossa, cara, eu sei quanto que ganha, eu sei quanto que não sei o quê, a gente tá expandindo 27 pontos de venda, vamos dominar. Cara, 27 é muita coisa, cara, nossa. A gente chegou a 250 funcionários. Boa. Ao mesmo tempo, né? De operação, assim, pesado. E aí o que aconteceu foi, ao longo desse período entraram novos concorrentes, então a hamburgueria gourmet, cara, viralizou para São Paulo inteiro, o Burger King entrou muito pesado, onde ele entrava a gente sentia na veia a queda de vendas, e isso foi comendo margem. Isso foi comendo nossa margem, porque a partir do momento que você diminui tuas vendas em 20%, 30%, 40%, cara, teu lucro vai saco, né? Então, o bom assim é que ao longo desse tempo a gente estava presente em muitos pontos bons, em muitos shoppings bons e populosos. Não, eu vi às vezes, desculpa te cortar, mas às vezes você posta um story que você tá lá na Baixada, cara, aquele shopping lá é bombástico, né? Nossa, cara, parece que tem gente que tá caindo da escada rolante, tanta gente que tem lá naquele shopping lá, cara. Pois é, escada rolante ou são pessoas rolantes, né? Se rola na escada rolante. Muita gente, cara, muita gente. E aí o que aconteceu foi, a gente de fato sentiu esse baque, então a gente começou um processo, a gente não deixou de abrir novos pontos, mas ao mesmo tempo a gente começou um processo de entender por quê. A gente tinha na nossa mão os números que nos mostravam, cara, tem pontos que não estão mais performando. Então a gente foi atrás, profissionalizou a nossa gestão justamente para falar, cara, a gente precisa melhorar nosso atendimento, a gente precisa entregar melhor do que marcas como o McDonald's e o Burger King entregam, porque eu sempre brinco, né? Eu falo que eu tô numa posição com o Bob's, KFC, onde eu tenho os concorrentes, que são os concorrentes talvez que as pessoas mais fujam, ou os mais indesejados de qualquer varejista, porque eles são extremamente agressivos, eles têm uma pegada muito forte, agressiva de marketing, propaganda, eles têm uma presença mundial muito grande, então a força de negociação de preços com fornecedores é uma coisa absurda. Então quando eles vêm com preços baixos e a gente tenta acompanhar, a gente como franqueado, cara, a gente sofre, porque na verdade ele já vem com uma margem extremamente reduzida. E eu brinco que dentro do fast food a gente tem uma metodologia que é o Sense. Eu tenho que buscar os centavos e os segundos. Ou seja, tudo que é centavo que eu tenho que olhar na mira, no detalhe, é extremamente importante. Porque aquele 0,02 de uma taxa financeira que uma Cielo ou uma rede cobra de mim, se eu tiver esse desconto por transação versus multiplicar isso por dia, por mês e por ano... E por quantidade de ponto de venda ainda. Né? Por quantidade de ponto de venda... Cara, ele me dá, às vezes no 0,2, ele me deixa um carro por ano. Caramba. Numa brincadeira dessa, você pegar a linha do DRE, que é o demonstrativo de resultado financeiro, que é o controle básico que qualquer varejista deveria ter, né? E que a grande maioria não tem. Tá? E isso eu fiquei espantado assim quando eu comecei a dar mentoria,
a ver, cara, tipo, a defasagem de uma gestão financeira, a defasagem de indicadores básicos mínimos que as pessoas têm. Às vezes elas estão anos porque gera caixa, mas no fim elas não sabem quanto o negócio dá, qual que é a lucratividade do negócio, qual que é a margem líquida, qual que é o CMV, que é o custo de mercadoria vendida do produto dele, qual que é o markup. E aí você fica, cara, por que ele está sobrevivendo ao longo desse tempo todo? Porque, de fato, ele ainda tem caixa. Mas quando falta caixa, que foi quando a gente começou a ter essa dificuldade de vendas ao longo de 2014 até 2017, por exemplo, a gente tinha que, de certa forma, profissionalizar a nossa gestão financeira. Tá bom. Porque sentiu que foi um momento que começou a perder... Burger King chegou, McDonald's de preço agressivo, e você falou, cara, preciso fazer alguma coisa diferente. Exatamente. E aí o que aconteceu? Cara, a busca por essa excelência operacional, porque o nosso modelo de negócio ele é excelência operacional. Ele não é tipo uma Rolex que busca por ser um ícone, uma marca ícone. O modelo de negócio dele é diferente do nosso. Então ele vai vender marca, ele vai vender valor agregado dentro do que ele vende, experiência, status. A gente vai vender excelência operacional, igual o McDonald's e o Burger King. Apesar do Mac ser uma marca mundialmente conhecida, mas ela vende excelência operacional, ponto. E aí a gente entendendo isso, a gente começou, cara, treinamento, reunião. E aí em 2019 a gente conquistou o primeiro, segundo e quinto lugares de lojas do Bob's, dentre um universo de 1.000 pontos de vendas no Brasil. Caramba! Justamente porque a gente focou na excelência operacional e entregou isso. E a gente começou a ter resultado porque quem consumia nas nossas lojas, Bob's, por exemplo, tinha uma percepção, uma entrega fast food. É o que eu falo para ele. Eu falo, cara, não dá para a gente não olhar para o indicador agilidade, tempo de atendimento. Porque a primeira palavra que vem é fast, é rápido. A pessoa já espera isso, né? Ela não tá com tempo para... vou fazer meu pedido. Ela quer pegar rápido ali, fazer uma refeição e correria, voltar pro trabalho, sei lá. Uma coisa assim, né? E aí a cultura começa a entrar justamente nisso. Naquilo que você fala repetidamente, aqueles pequenos hábitos. Então você tem uma cultura que pode ser uma cultura positiva, uma cultura negativa. Total. E aí vão depender se seus hábitos são positivos ou são hábitos negativos. Então, se a gente atingiu resultados incríveis e excepcionais, é porque, de certa forma, alguns hábitos nossos eram hábitos positivos que geraram um resultado acima da curva. E aí foi quando a gente começou a falar, cara, tem coisa nisso daí. E aí a primeira mentoria que de fato a gente fez e que foi até um desconforto da minha irmã quando estava lá, foi a mentoria de empresa familiar. Então ela começou a participar de um grupo da FGV que falava de empresas familiares e resumidamente essa mentoria que a gente participou durante 1 ano, que a gente contratou, era para você transformar uma empresa familiar em uma família empresária. Nossa, faz toda a diferença também. Que muda o jogo. Total. E aí, quando você atinge esses níveis de consciência dentro da empresa familiar, cara, o negócio muda de figura, porque você sai... quando você estuda a PNL, você sabe que existem aqueles 4 níveis de consciência. Que, resumidamente, eu não vou falar como ele fala lá, o inconsciente e incompetente. Não, vamos falar pra galera entender. Então, a gente tem 4 níveis de consciência que eu acho que vale muito a pena falar, que é eu não sei que eu não sei, que é o nível da ignorância. E muitas vezes as empresas familiares estão nesse nível que elas não sabem que elas não têm governança. E que é necessário. Depois, quando você entende que cada uma das pessoas que estão ali precisam ocupar caixinhas com determinados nomes e não é o nome que determina a caixinha que vai determinar uma função e aí você vai fazer a distribuição de um nome por cada uma delas. Então, quando você começa a entender que existe um CEO, existe um CFO, existe um CMO, então existe a pessoa do financeiro, do marketing, de operações, os responsáveis, e que isso tem muito no livro do Mito do Empreendedor, que fala, cara, tipo, por mais que você comece pequeno, coloque a tua visão como uma empresa grande. Coloque as caixinhas como uma empresa grande. Total. Desde o CEO até o marketing, vendas, operações, e você vai abrindo para gerente de TI, gerente de não sei o que, blá, blá. Então você monta o teu organograma e você vai falar assim, beleza, tô sozinho nessa. Então hoje eu ocupo 15 caixinhas. Ok. O tal do eu presa, né? O tal do eu presa. Exatamente. E aí a gente começou a enxergar isso. E aí você vem pro segundo nível de consciência falando, cara, dentro do organograma nosso, como que eu consigo dividir as nossas funções aqui dentro? Então eu comecei a entender que
o Leonardo não era só o Leonardo de operações. Era o Leonardo que cuidava de operações, que cuidava de vendas, que cuidava de marketing, que cuidava de implantação de loja, que cuidava de parte estratégica junto à comercialização, a parte comercial junto com shoppings e junto com marcas. Tá. Ou seja, só nessa brincadeira aqui já são várias funções e cada uma delas exigem uma qualificação diferente. Tá. E aí existia a do financeiro também, tem o administrativo, tem o RH, tem o jurídico, então não é só administrativo. Existem várias qualificações dali. E com skills, às vezes, diferentes também, Total. E aí você vai pro segundo nível, que é que eu sei que eu não sei. Ou seja, se eu sei que existem várias pontinhas, já tá claro pra mim que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso evoluir. Tá. Então eu sei que eu tenho todas essas responsabilidades, mas como eu faço para evoluir para cada uma dessas etapas? Tá. E aí conforme você vai buscando isso e vai se aprimorando naquelas caixinhas, você passa a ter um momento que é eu não sei que eu sei, que é o terceiro nível de consciência. Você começa a executar aquilo e você não começa a perceber que você executa de uma forma quase que automática. E aí você só vai perceber isso quando tiverem outras pessoas que entrarem junto com você. Então você está crescendo ou você começa a passar a mensagem para outras pessoas. Então vinham várias pessoas que ou queriam fazer franquia do negócio dela ou queriam entrar dentro de uma franquia. Que aí foi quando eu comecei a pensar, bom, se eu estou começando a distribuir conhecimento, quer dizer que eu sei que eu sei. Ou seja, tipo, você vai pro quarto nível, que é como se fosse dirigir um carro, né? Entendi. Quando você é ignorante, você não sabe que nem sabe dirigir, é porque você nem sabe que existe carros. Aí você passa a entender, pô, existe marcha, existe direção. E eu não sei trocar, existe pedal. Então eu não sei eu sei que eu não sei. E aí você começa a treinar, então vai ficando bom até uma hora que você fala, cara, eu vou no automático. O automático eu sei que eu sei. E aí você entra num nível de consciência que você vai... E isso é cíclico, né? É cíclico, não é uma espiral. Eu enxergo isso não como o fim. Tá. Porque aí quando você chega lá em cima que você fala, cara, eu sei que eu sei, mas tem várias outras coisas que agora eu sei que eu não sei. E aí você continua esse espiral de desenvolvimento, de expansão de consciência. Acho que cada vez mais, né, Léo, pegando esse... Eu vejo, né, isso, você explicando isso agora, me veio muito do... o pessoal às vezes pergunta pra mim, né, Adilson, pô, por que você lê tanto? Primeiro porque hoje ele é uma empresa, para uma primeira resposta objetiva, né? Mas segundo porque quando eu acabo um livro, eu falo, nossa, cara, eu preciso estudar muito ainda. Porque eu tô num... eu fecho um livro e falo assim, cara, com 42 anos eu acabei de descobrir um conceito que nem imaginava que existia. Aí eu falo, preciso buscar mais conhecimento. Sim. Aí eu vou pro próximo. Aí eu vou pro próximo. Então, na verdade, é um jogo meio infinito, porque a hora que você vai buscar conhecimento, cada vez mais que eu vejo que eu busco conhecimento, eu falo, cara, mas o pessoal até vai falar, não, o Dilson é humilde. Não, cara, às vezes eu falo assim, cara, eu preciso aprender muito ainda, porque tem muito conhecimento aí, cara, e a gente às vezes acha que sabe, mas a hora que você começa a aprofundar, você fala, não, eu preciso estudar mais, preciso buscar mais. Exatamente. E é infinito, né, cara? Conhecimento, porque vai depender do teu viés, das tuas necessidades, da tua busca, o que você busca naquele momento. E aí, voltando só um pouquinho até para continuar, né? Porque a gente saiu bastante mas assim você deu um baita da contexto, linha, né? Baita contexto. E aí, a gente começou a trazer resultado. Tá. E o legal foi que através desse resultado, o mundo de franquias, apesar dele ter uma infinidade de marcas, ele, cara, é muito pequeno, assim, as pessoas se conhecem muito bem lá dentro. Então, uma sai de uma franquia, vai para outra, que era coordenador de marketing daqui, vira gerente de marketing lá, operação e tal. Então, tem uma dinâmica forte. E aí, em 2019, quando a gente começou a ter esses resultados, surgiu o contato do KFC. Então, ele estava em busca de franqueados, não foi uma coisa que a gente estava desesperadamente buscando nova marca. Eles que te procuraram, então. E eles acabaram procurando a gente. Mas eu atribuo isso justamente à nossa gestão administrativa, a nossa gestão operacional. Tá. Né? E aí, quando eles vieram pra gente, falou, cara, é uma baita de uma oportunidade. Os caras fazem tudo direitinho, primeiro no Brasil. Exatamente. Tem organização, tem resultado. Deixa eu entregar pra eles aqui, que acho que eles vão cuidar direitinho. Sim. E aí a gente falou, cara, baita de uma marca, a gente começou a pesquisar, assim, a gente sempre teve aquela síndrome do vira-lata, né? Porque como o Bob's, cara, o Bob's ela deveria ser muito mais valorizada, por quê? Primeiro que ela é uma empresa brasileira.
Tá. Tem gente que acha que ela é estrangeira, né? De falar, Cara, nossa, mas... você acabou de dar essa informação. Eu achava que era estrangeira. Então... E não tem milkshake igual do Bob's. Cara, porque é dele, entendeu? Ele criou essa marca. Pra você ter uma ideia, assim, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, Tá. Principalmente naquela época que teve aquela polêmica aqui do milkshake, né? Quando o Mac veio e comprou o milkshake do Bob's. Na verdade, ele só comprou o direito de uso da marca Ovo Maltine para milkshake. Tá bom. Então, assim, só que da Mas forma não como é igual, foi... cara. Então, não é, porque assim, tipo, os fornecedores do Bob's são do Bob's, né? Os procedimentos do Bob's são do Bob's e, Sim. querendo ou não, aquele gostinho, a memória afetiva que se tem do produto, ela foi atrelada ao Bob's. Assim como Total. você vai comer um lanche, de repente, um quarteirão no Mac, você vai saber que o sabor do quarteirão é o do Mac. Por mais Você tem uma expectativa, né, do que vai consumir. Eu vou contar um caso curioso, tá? Conta, É um adoro. segredo, tá? Um segredo. Mas quando a gente tinha a Pastelândia, meu pai conta essa história e acho muito engraçado. A gente tinha uma gerente lá, que ela foi gerente do Bob's, ou seja, ela sabia os procedimentos dele e tudo mais. Isso foi lá para 2011. E uns amigos dele falavam assim, ô Luiz, por que você não traz o milkshake do Bob's para cá, só não traz o copo? Eu falei, cara, é uma boa ideia. Aí ele foi lá, trouxe a máquina, que a gente tinha uma máquina reserva, que era a mesma máquina. Trouxe mais ou menos a receita, tal, tudo. E, cara, fizemos uma degustação. A pessoa que estava lá sabia operacionalizar, botou o milkshake, só tirou o copo. O copo era diferente. Era copo Acho que eu já sem imagino. logo. Eu já imagino onde vai chegar essa conversa. Vai lá. Cara, a pessoa tomava o milkshake e falava, cara, desculpa, mas esse não é o milkshake do Bob's. Ele era o mesmo produto, mesmo padrão. Mesma máquina. Mas, cara, a memória afetiva que se tem pela marca mudava tudo. Mudava até o sabor, a percepção do sabor no negócio. Então, pra você ver como E esse foi um experimento que eu guardo pra mim, porque, cara, a gente viu. Eu vi os caras falando, não é um milkshake de lá. Desculpa, mas assim, você trouxe um milk fake. Entendi. Né? E do Mac, de fato, assim, são produtos diferentes. Não é que eles quiseram copiar os mesmos produtos, mesma fórmula, mesma receita, não é. Porque é uma fórmula secreta do Bob's. Né? Então, e aí, voltando, né, para a questão do Bob's, eu acho que deveriam valorizar mais porque, cara, ela tem mais de 1.000 pontos de venda no Brasil. Ela foi o primeiro fast food no Brasil. Ou seja, tinha uma inspiração, obviamente, americana, que era um tenista que foi campeão em Roland Garros, que era o Robert Falkenburg. Ele que trouxe essa ideia pra cá. Ele, por isso que é Bob's, do Robert. Olha só. Né, que Momento aluno aqui, tá aprendendo um monte de coisa aqui. Exatamente, que era do tenista. E ele trouxe essa ideia. Então tinha hot dog, tinha o milkshake, tinha hambúrguer, tinha muita coisa que não existia ainda no Brasil. Então ele trouxe esse conceito americano do fast food, implementou como Bob's. E o Bob's, cara, cresceu ao longo do tempo, tanto é que ele já foi, inclusive, da Nestlé, que a base da baunilha era da Nestlé. Então ele já passou por Nestlé, passou por uma série de, cara, grandes players, e hoje ele tá muito consolidado, né? Então, assim, tem dificuldades regionais. São Paulo a gente sofre bastante com isso, com a marca, porque o povo de São Paulo sofreu muito com operação, então tem todo um histórico por trás disso, né? E aí, quando a gente pegou e teve a oportunidade do KFC, foi justamente para bater de frente com aquele que era o principal concorrente, que é o McDonald's. Porque a gente sabe que, mundialmente falando, só para você ter uma ideia de números, o Mac hoje tem em torno de 36, 37 mil restaurantes no mundo. Tá bom. O KFC está em torno de 29 mil restaurantes no mundo. Olha. Então ele é uma potência global e ele bate de frente com o Mac. A gente já sabia como seria essa briga, né? Apesar de ser frango e carne, mas, cara, eles se degladeiam, então a briga a gente já não era uma novidade pra gente, entendeu? Tá. E aí, então vocês, meio que eu posso falar, meio que foram convidados, tipo, você quer uma franquia? Foi mais ou menos isso. Tô chegando aqui no Brasil, tem uma oportunidade aqui pra você pegar uma franquia, você quer, mais ou menos por aí esse papo. Sim, e a mesma coisa aconteceu com Casa Balduco. Porque a Casa Balduco, a gente estava lá no shopping, onde a gente tem 5 pontos de venda com quiosque, com loja e tudo mais. E a Casa Balduco tinha interesse de entrar, tinha um franqueado previsto para lá. E aí o franqueado desistiu e nesse meio tempo a Casa Balduco chegou pro shopping e falou: ô shopping, quem que é um bom operador? Quem que é o cara que respeita as regras do shopping? Quem é o cara que respeita as regras da marca, que tá junto com vocês, que é parceiro? Pô, ele podia indicar 1.000 pontos de vendas, 2.000 pontos de venda que tem lá no shopping. E, pô, eles vieram e conseguiram indicar da gente. Então, assim, tudo foi meio que
Por uma preocupação de gestão, de respeito às marcas. A gente tem essa visão na nossa cultura de, cara, ser uma empresa que respeita a marca parceira, que respeita a marca, as parcerias com o shopping. E aí surgiram as oportunidades, né, cara? Com marcas boas, com marcas relevantes, que para o grupo, elas valorizam o grupo. Então, basicamente, foi um pequeno longo histórico, né, do que a gente está se tornando hoje como grupo, entendeu? Entendi. Caramba, Léo. E fiquei com uma dúvida aqui. Beleza, então Bob's, KFC, Casa Balduca é no Tatuapé, né? No Itaquera também. Itaquera também. Isso. Ah, você abriu duas já? Não, a gente tá já existe uma Casa Balduco Tatuapé que não é nossa, de um outro franqueado, é a nossa que a gente abria no Itaquera, mas eu tenho pontos do Bob's no Tatuapé. Então a Zona Leste de São Paulo, a gente opera por ali. Aquele né? que tem o shopping que eu não sei qual é, porque, né? Mas eu já passei por lá. Que o metrô para dentro, quase no shopping, é o Tatuapé ou é o... Cara, os dois, mais ou menos. O Itaquera e o Tatuapé são a mesma linha, eles têm mais ou menos o mesmo conceito, mas eu acho que você tá falando talvez seja o do Tatuapé. É. Nossa, ali o movimento é absurdo também, né? Cara, é formigueiro, né? É formigueiro, então... Tá. E assim, por ser um formigueiro, você tem um fluxo e você também tem um custo para estar nesse formigueiro. Então, assim, não é barato você estar em shopping de alto fluxo. Tá. Então você tem garantia em venda. Cara, eu vou... Antes de eu entrar numa pergunta que é da mentoria, que pra mim faz todo sentido hoje você já dar mentorias, porque a partir do momento que uma marca ela enxerga o grupo como um parceiro, faz muito sentido levar o seu método para outros franqueados, né? Então isso faz muito sentido. Mas antes, quando você falou que estava lá com o Rafael, que eu fiquei com essa dúvida, com o Matos. Você tava lá, você foi buscar o que? Você falou cair de paraquedas, mas o que você foi buscar lá? Cara, tem muitas mensagens dentro dessa história. A primeira é o seguinte: as redes sociais, de fato, elas têm o poder de te direcionar para aquilo que você tem de bom. Sensacional. Então, assim, teve um dia, eu não era de postar no Instagram, eu tinha, na verdade, me dava meio que, cara, que preguiça, sabe? Tipo, eu tinha um Facebook, male entrava no Facebook. Tá. Eu era um bom consumidor de conteúdos, mas não tinha. Tá. Né? E aí, em determinado momento, me deu uma inspiração num dia, que era um dia em que eu ia testar um mascote do Bob's, justamente na entrada do metrô de Itaquera, aquele povão. Tá. E eu tinha comprado uma fantasia do Bob's, que você entra o shakeão dele, né? Tá. Eu falei, cara, só que, você carregava uma bateria pesada, uma ventoinha pra inflar aquilo. Eu falei, deixa eu ver como é que é aqui dentro, tá bom, pra poder entender quantas horas eu posso contratar alguém e tal. E aí eu fui lá e eu tava extremamente empolgado pra aquilo. Só, cara, naquele dia, sabe aqueles dias que tudo produz, você coloca, 10 itens na lista, você faz 12. E eu já tava 1h da tarde indo pro shopping. E aí, cara, eu já tinha resolvido um monte de coisa. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um stories disso aqui no Instagram pra testar, de todas as coisas que eu fiz e de mais alguma coisa que era justamente do shakeão, que eu vou fazer aqui pra promover o Bob's, né, tal. Tá. E aí, nessa brincadeira, uma amiga minha que, cara, trabalhou comigo na construtora, trabalhou com a minha esposa, porque eu conheci minha esposa lá na Gafisa, ela chegou e comentou, falou, cara... o teu jeito descontraído, né? Me lembra muito o Rafa Matos. Você conhece ele? Falei, cara, eu não conheço ninguém. Não frequento rede social. Tá. Isso foi 2021, cara. Tá. Você tem uma ideia. Foi pós-pandemia que a gente tava voltando e tal. E aí eu falei, cara, deixa eu começar a seguir. E aí eu comecei, de fato, eu falei, cara, tem uma conexão forte, porque ele tem um jeito bacana de levar as coisas, fala sobre franquia, sobre escala de negócio. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, foi justamente quando a minha irmã resolveu sair do negócio, então eu falei, cara, ok. Né? Tipo, eu cuidava de parte operacional que já tem uma certa demanda, agora eu vou começar a participar da parte financeira, então apesar de eu ter feito lá atrás o SEAG, que era esse curso de especialização em administração na FGV, falei, cara, eu preciso me especializar na parte de finanças aqui. Então eu comecei a entrar, na verdade, antes do Rafa, eu entrei numa mentoria, que na verdade não era uma mentoria, era um curso online do Ricardo Maluf, que ele fala de modelagem financeira. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar de modelagem financeira. Mas nada mais era do que você integrar DRE, integrar fluxo de caixa, integrar balanço patrimonial ao mesmo tempo no Excel. Tá. Que era uma ferramenta que eu sabia utilizar. Eu falei, bom, aí eu sei.
no Excel eu sei usar, porque todo o nosso controle lá atrás sempre tinha sido Excel. Tá. E aí, cara, foi muito bom, porque eu comecei a ter uma visão de gestão financeira, extremamente ampla, assim, do que era toda a parte de gestão financeira. Mas eu falei, cara, eu preciso de algo mais. E aí, nesse meio tempo, como a gente tinha fechado lojas pós-pandemia, cara, a gente estava com uma dívida enorme, porque tinha dívida para você, primeiro, sobreviver no negócio, que você tinha que bancar mesmo com todas as isenções de imposto, de você deixar a galera em casa. Então a gente procurou, cara, mandar embora o mínimo possível de pessoas, porque a gente sabia do impacto que isso ia ter na vida de um monte de gente. E nós, como fast food, a gente tem o primeiro emprego como uma grande marca nossa. McDonald's, assim, Burger King, KFC, assim. E, cara, quando você impacta um cara que recebe lá um salário mínimo, R$1.500, R$1.600, R$1.700, cara, às vezes você afunda essa família que depende daquele valor que é o mínimo, mas, cara, é o que se pode pagar num modelo de negócio onde a margem é mínima também, né? Total. E a gente falou, cara, vamos segurar, mas a gente vai ter um preço para isso. A gente vai ter que pagar um preço. E a gente foi lá, se endividou, foi atrás de financiamento. E o que aconteceu? Cara, os juros explodiram. Sim. E você com endividamento e juros altos, mesmo que você tenha pego Pronamp, pego FAMP, Desenvolve São Paulo, todas as linhas de crédito que a gente foi atrás para sobreviver, cara, os juros foi lá em cima. Então uma parcela que eu pagava no Pronamp 5, 4 mil reais, virou 15 mil. Caramba! E aí, cara, isso obviamente dentro de um... Chega num ponto que começa a virar uma bola de neve. E ao mesmo tempo a gente tinha entrado no KFC um ano antes da pandemia. A gente tinha se comprometido com fazer loja, então a gente inaugurou a nossa loja no meio da pandemia. As duas lojas foram inauguradas, uma em 2020, outra em 2021. Então, quer dizer, os custos também bombando de construção civil nessa época, a construção civil não parou. Então, quer dizer, todo o mercado ali estava focado na construção civil. E pra gente foi um impacto muito grande nisso, né? Essa soma de fatores, assim, sabe? De fechamento de loja, de manter equipe, de entrar para novos negócios. A gente entrou pra Chili Beans, eu não falei aqui, mas a gente entrou como franqueado da Chili Beans. A gente ficou 1 ano e meio e a gente só fechou porque o shopping que a gente abriu, que era um outlet em Guarulhos, ele fechou e ele mudou completamente o público dele de varejo para atacado. Só que é uma franquia, animal. Agregou muito pra gente em conhecimento. E aí, cara, quando chegou 2022, o que aconteceu? E às vezes aquelas coisas que... Aquela sobrecarga que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, minha irmã tinha saído da empresa, começou a ter uma sobrecarga, obviamente, sobre gestão, uma pressão para ter resultados, a gente de sanar dívidas, cara, se a gente continuar dessa forma, a gente acha que vai fundo do poço e vai carregar todo mundo, cara. O que a gente vai fazer para resolver isso? Tá. E aí, cara, quando surgiu a imersão do Rafa, foi meio que uma questão de desespero, assim, porque por conta dessa pressão, e eu atribuo a isso tudo, nessa questão principalmente financeira, meu pai, que hoje já tem 75 anos, né, já não é mais tão jovem, apesar de ter uma cabeça, extremamente jovem, assim, de vontade de fazer novos negócios, de nunca querer aposentar, de querer ir para cima, né, e eu busco, e eu tenho isso no meu DNA também, sabe, de ir para cima e ter novos negócios. Cara, o que aconteceu é que ele teve um problema cardíaco, foi parar na UTI, chegou a ser entubado, tudo. Ao mesmo tempo, meu filho estava... Cara, meu filho pequeno, com 7 anos, 6 anos, começou a ter problemas, questões existenciais, cara, pra você ter uma ideia, assim, questionamentos, né, que pra gente era muito difícil ouvir aquilo que ele falava pra gente. Minha esposa também, por conta disso, super preocupada, entrou numa depressão. Então, assim, começou a acontecer várias coisas ao mesmo tempo e o que me fortaleceu foi que eu tinha entrado numa onda de me cuidar dessa parte de saúde, de fazer, cara, academia todos os dias, de correr, de fazer bicicleta, de meditação, nadar, que você faz yoga, direto. Cara, que isso foram ferramentas que pra mim foram extremamente importantes para me manter centrado, mas eu comecei a usar o esporte como uma fuga. Tá. Então comecei a me dedicar muito para ter dopamina, para ter prazer, para fugir de uma responsabilidade, de uma carga que eu estava tendo no âmbito parental, com meus pais, no âmbito em casa, conjugal, com minha esposa, paternal, com meu filho, no âmbito empresarial, com essa carga de
e pressão de endividamento, que é uma sombra que, cara, não te deixa quieto, você não dorme. Tá. E eu comecei a fisicamente ter problemas de joelho, cara. Eu travei o joelho e eu travei meu ombro ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a, cara, perguntar por quê? Até uma hora que eu ouvi alguma coisa falar, cara, não é por quê, é pra que isso tá acontecendo? O que eu preciso, de fato, mudar? E aí, minha mestre, que é a Lívia de Yoga, que foi a primeira mestre, cara, que eu tenho super gratidão por ela, ela falou, cara, quando você tem joelho detonado e ombro detonado, na medicina chinesa isso tem indício de sobrecarga. Eu falei, caramba. Olha, ou seja, meu físico estava mostrando tudo aquilo que eu estava passando no emocional e no mental. Tá. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Aí foi quando, de fato, eu fui buscar ajuda com psicólogo, em primeiro lugar, né, pra, cara, descarregar, porque quando você é empresário, você vive uma jornada, muitas vezes, solitária. Né? Quando você não busca a rede de apoio. Então, eu comecei a entender o poder da rede de apoio, do networking, dentro das mentorias. Porque você fala, cara, são pessoas que estão como eu, têm as mesmas dores que eu estou passando. Uhum. E aí eu entrei meio que de gaiato, cara. Paguei uma grana para entrar na mentoria do Rafa, uma imersão de 3 dias, presencial lá o dia inteiro. E ali foi quando eu falei, Rafa, eu acho que eu vim por uma questão de desespero aqui, velho. Porque, de fato, eu não sou uma marca. Eu tenho uma franquia, eu sou franqueado. E todo mundo que tá aqui para abrir uma franquia, cara. E não para ser franqueado. Falou, cara, fica tranquilo, que você vai ter aqui é um suco do que uma empresa precisa ter, independente se sua empresa é uma franquia ou não. Tá. Falei, cara, show, bora. E aí, cara, começou a vir e expandir. Eu falei, caraca, velho, falou muito de cultura, falou muito de você ter as metas e objetivos quando você faz, tá? Eu falei, cara, de fato, assim, eu tô há 2 anos pós-pandemia tentando traçar o objetivo e eu tô travado. E aí eu ouvi uma frase que me destravou, que foi do seguinte, cara, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Total. E eu esperava muito isso da equipe, esperava muito isso do negócio, da marca, esperava. E ali eu falei, cara, o problema não tá lá. Que a equipe já é uma equipe experiente. Né? Meus pais, como mentores, conselheiros, também já são experientes. A marca já está consolidada há mais de 60, 65 anos. Então o problema sou eu, velho. Falei, cara, eu preciso entrar a fundo e mudar o jogo. Se eu não mudar o jogo de mim mesmo, ninguém mais muda. E aí, obviamente, o fato de eu estar com psicólogo, de eu ter entrado em imersão, e aí começa aquela coisa, cara. E foi ali que eu conheci o Joel. Então, o Joel J, cara, tipo, eu conheci porque a galera começou a falar, pô, na Mastermind do Rafa vai ter a participação do Joel. Eu falei, quem é Joel, velho? Isso em 2022, não conhecia essa galera, esse guru. A gente foi 23, né? Foi abril de maio de 23, alguma coisa assim. Foi, exatamente. Eu falei, pô, deixa eu ver esse cara aqui e tal. E aí uma coisa vai alimentando a outra, né? Vai alimentando. E, cara, depois que eu comecei a, de fato, implementar várias coisas, porque você não implementa o que o cara tá lá exatamente, porque a jornada é dele. A gente tem a nossa jornada. E foi muito engraçado, cara. Eu não tenho esse vídeo, mas, cara, ia ser muito lindo se eu tivesse, que foi o dia que eu destravei a nossa cultura. E a cultura que eu digo assim é visão, missão e valores, porque não tem como... Eu falei, cara, não tem como eu atribuir uma meta para a equipe se essa meta for superficial, se ela for vazia. E o que é uma meta superficial ou vazia? É uma meta que não tem um objetivo empresarial por trás e não tem um objetivo de quem é o empresário, um objetivo pessoal. Porque no fim, a empresa ela tem que servir como uma ferramenta de você alcançar os teus objetivos. Sim. E não você ser a ferramenta dela. Total. E aí eu falei, cara, entendi, cara, eu tô ali, tipo, eu virei um empresidiário. Muito boa essa. Eu virei um empresidiário, porque eu virei preso aqui dentro da empresa, você entendeu? Tipo, então eu preciso me destravar, eu preciso estabelecer quais são meus objetivos de vida. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Qual seria a minha vida extraordinária? Eu tô aqui em função da empresa, e a empresa que tem que estar na minha função. Em função de mim, né, no caso. Uhum. E, cara, e aí nesse dia que eu destravei, porque o que aconteceu? Quando a gente fez aquela mentoria em 2020, no meio da pandemia, existia essa sombra da pandemia, que era uma incerteza, a gente não sabia o que fazer,
tinha a pressão de colocar uma nova franquia, a qual a gente já tinha assinado um contrato antes de saber que teria a pandemia. Eu não sei se no meio da pandemia a gente assinaria sabendo o tamanho que seria, principalmente para shopping, que ficou entre idas e vindas, aberturas e fechamentos durante 2 anos. E aí, a gente meio que foi direcionado no final dessa mentoria familiar a estabelecer quais eram nossas missões, qual era a nossa missão, visão, valores. Só que quando você tem uma sombra por trás, que você não está confortável, que você tem visões diferentes, que você tem talvez sinergias diferentes entre a empresa familiar, entre pais, irmãos, né? Tipo, cara, ela não fica... Ela falta sempre alguma coisa, assim, enquanto não há uma sinergia, né? É porque a cultura, cada um tem a sua também, né? E a impressão é essa, que falta alguma coisa. Para mim, eu olhava para a visão, missão, e ela estava muito rasa ainda. E como, obviamente, tipo, existia uma pressão, como eu estava ali na liderança já da empresa, né? Tipo, eu falei, cara, eu vou fazer do limão uma limonada. E eu aprendi que depois da limonada, a gente ainda consegue fazer um mousse de limão. Né? Então, do limão, cara, para todo limão, eu comecei a incorporar isso para mim. Eu falo, cara, beleza, vamos fazer disso uma limonada e depois vamos transformar isso num mousse de limão. E aí eu falei, cara, beleza, eu tô aqui com essa baita da oportunidade de colocar a minha essência e a minha autenticidade dentro dessa empresa. E, cara, como é que eu faço isso? Mas acima disso, existem pessoas que estão há 21 anos, 20 anos com a gente, que também têm uma essência, que tem uma influência dentro disso. Total. Existem meus pais que foram os fundadores da empresa. O que eles sempre dizem nesse momento? E eu comecei a lembrar de coisas simples. Eu falei, cara, tipo, eu fiquei uma semana focado em visão, missão, valores. Cara, eu falei, não é possível que eu não vou destravar isso, cara. Eu sei que isso vai ser a semente da gente poder atingir o próximo nível. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, o que eu preciso? O que eu preciso? Missão. Não, isso aqui tá muito raso, cara. Começa do zero a missão. Qual que é a nossa missão? Qual que é a minha missão de vida, né? Tá. E aí, certo dia, depois de todo mundo já ter ido embora do escritório, eu tava sozinho lá. Eu comecei a pensar, falei, cara, o que a gente fala? Falou, tem isso que a gente sempre fala pra galera, isso daqui que a gente sempre fala pros nossos fornecedores, isso que o meu supervisor que tá há 21 anos fala pra gente, né? Tipo... Cara, tá aqui. Tá claro, velho. A cultura é tão óbvia que eu não consegui enxergar o óbvio. Mas eu precisei resgatar as principais falas e experiências que a gente passava. Só para dar um exemplo, para não ficar muito vago, eu falava, cara, como nós somos o primeiro emprego, muito do que a gente absorve, muito do que a gente absorve de pessoas no nosso negócio são pessoas que vieram da periferia, que são mais humildes, que não tiveram acesso muitas vezes à família. Então eu sempre falava, cara, a gente tem uma oportunidade de ouro nas mãos, porque a pessoa ela tem 3 paradas. A minha visão é como se fosse um ônibus da vida. Tá. A primeira parada é a família, que é de onde ela vem. Muitas vezes a pessoa não tem essa referência e essa cultura, esses valores familiares, porque o pai largou e não cuidou, a mãe largou e não cuidou, a criança foi cuidada muitas vezes pelos avós, pelos tios, pelo vizinho, ou não foi cuidada por ninguém. Foi cuidada pela vida, pela rua. Sim. Isso tem muito, a gente já recebeu muitas pessoas assim. E aí ela vai para uma segunda parada que é a escola. Que muitas às vezes passam direto. Não tem essa parada da escola, mas muitas vão e chegam lá e encontram pessoas também com os mesmos valores, muitas vezes valores distorcidos, crenças completamente, distorcidas. Não tem noção do que é respeito, do que é, né, tipo, os valores morais. E aí a terceira parada onde é? No trabalho. Então, como nós somos o primeiro emprego de muita gente, e de muita gente humilde que passou por todas essas dificuldades, falo, cara, a nossa grande missão aqui dentro é essa. É fazer com que as pessoas que cheguem aqui e saiam com valores melhores, saiam melhores pessoas. Porque essa é a grande função. Óbvio que a gente está ali como empresário buscando lucro, porque, cara, sem lucro o negócio não sobrevive e, obviamente, a gente não atinge nossos objetivos pessoais, como qualquer um ambiciona atingir, né, valores materiais, experiências. Mas, acima de tudo, cara, tipo, esse era um valor fundamental. E aí eu não vou falar da história do meu pai, mas basicamente meu pai ele teve, ele foi
basicamente abandonado pelo pai dele. Apesar dele estar presente em alguns momentos, ele não tinha função de pai. Tá. E aí eu comecei a perceber que várias pessoas que estavam ali na empresa também não tinham seus pais. E pessoas de liderança alta. Nosso gerente operacional, nosso supervisor, gerentes. E aí eu falei, cara, olha que muito louco isso. Inconscientemente, pessoas que não tiveram uma referência paterna começaram a se unir num porto seguro que era o meu pai. Que montou dentro da empresa dele de forma também inconsciente um porto seguro para essa galera. Eu falei, cara, dentro disso tem muito, cara, tem... Não, a cultura tá total aí. Total. E aí foi onde surgiu nossos valores, nossos principais valores, que, pô, você precisa ter foco no resultado, você precisa ter uma comunicação humana, que cara, uma comunicação respeitosa, mas para isso eu preciso me transformar internamente para que eu comunique, porque a comunicação é o fim. Tá, total. Né? Eu preciso ter um desenvolvimento contínuo dessa galera, então eu preciso estimular eles a estudarem. Então isso tudo faz parte da nossa cultura hoje, e a partir do momento que a gente, cara, isso clareou e eu saí vibrando naquele dia, por isso que eu queria ter o vídeo, porque, cara, foi uma coisa que foi assim, ó, é isso. Tirou, cara, todo aquele peso do ombro, das costas, de tudo, saiu de mim, e eu falei, cara, botei no papel, eu falei, a partir de agora, os objetivos meus da empresa estão completamente ligados, também estão ligados aos principais líderes. E a partir de agora a gente vai ter metas que tenham, de fato, um porquê. Total. Metas que tenham, que não sejam superficiais. Ah, eu vou crescer 7%. Mas por que você vai crescer 7% de vendas? Qual que é o objetivo de você crescer 7%? Será que eu consigo só crescer 7%? Eu consigo crescer 15%. E aí, a partir deste momento, cara, foi uma coisa incrível, do momento que a gente destravou, que eu passei isso pra galera, que eu vendi a visão de futuro, porque eu enxerguei essa visão de futuro nas mentorias. E um grande líder, pelo que eu entendi, ele tem que ser um grande vendedor de futuro. E foi aquilo que eu comecei, cara, a de fato trazer o futuro, porque foi a visão. E você tem que vender o futuro e, obviamente, cumprir. Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade, cara, vai pra frente e cumpre. O Joel fala uma frase, né, que o líder, ele é o guardião da esperança. Que aquele cara que tá lá na frente, olhando lá na frente, ele tem que cuidar dessa esperança. Né? Cara, que história, Léo. E aí, obviamente, depois disso tudo, você definiu o método e agora você ajuda outras empresas com as mentorias. Pra você ter uma ideia, eu saí dessas mentorias, né, e eu vou chegar nesse ponto que você falou, totalmente, cara, pilhado assim, né? Você sai, a primeira coisa que você sai, a cabeça sai bombando, é físico. Você fala, você vai dominar o mundo, né? Eu vou dominar o mundo. E aí eu descobri que existem duas formas da gente se cegar. Uma é pela ausência total de luz, que é a ignorância. E outro é pela presença total de luz. Nossa. Porque você, cara, abre tantos caminhos e os caminhos começaram a se abrir tanto. E dentro da mentoria do Rafa, no final, cara, tinha como se fosse um pitch, assim. Ele sempre foi muito... ele traz um pouco dessa rusga dele com o Shark Tank, que ele foi... recusado, né? Recusado, né? E aí, no final, teve um pitch. A gente tinha que formar. Eu falei, cara, eu vou fazer um pitch do quê, velho? Tipo, eu como franqueado vou dar um pitch de ser um franqueado. E aí, na hora, me veio um estralo. Eu falei, Fast Mentoria. Aí ele falou, cara, gostei desse nome. Vem aqui na frente fazer o pitch. Aí eu falei, cara, eu posso ir? Aí posso. Então, falei, galera, é o seguinte, eu sou um franqueado já faz 10 anos. Eu participo há 21 anos do mercado de franquias, tenho muita experiência, a gente já foi em primeiro lugar de Bob's, já atingimos esse resultado, então eu tô aqui para ajudar novos franqueados. Cara, dali surgiu assim, ó, no final da mentoria, no segundo dia, uma coisa que eu falei, cara, tá aí. Tá aí uma possibilidade, bicho. Que eu não enxergava, era meio óbvio. É o óbvio, mas faz todo sentido, né? Porque você, nessa jornada, você sabe onde você acertou, onde você errou, qual indicador olhar, cuidar da cultura, missão, valores. Você tem um método para chegar pro cara e falar, cara, olha isso daqui, ó. Porque isso aqui eu já passei por isso. Porque o papel do mentor é esse, né, Léo? O papel do mentor é encurtar caminho, cara. Porque sozinho você demorou uma cara. A hora que você foi buscar mentoria, você encurtou alguns caminhos. E eu acho que talvez a proposta hoje, né, dessas mentorias, de você apoiar essas empresas, com certeza encurtar o caminho de uma galera, né? Porque você já tem essa vivência, pô.
Cara, número 1 do Brasil de Bob's. Imagina alguém, por exemplo, poder sentar com você e bater esse papo e tirar umas dúvidas. Você vai contar o que deu certo e o que deu errado. Exatamente. O mentor, você compra o tempo do mentor para você também encurtar o seu tempo. Você não tem que passar por todos aqueles perrengues, por cair naquela... Porque assim, a pedra, né, a pedra pequena, eu fiz judô por muito tempo. Tá. E a gente tem uma teoria que o que te derruba não é a pedra grande. É a pedrinha, né? É a pedra pequena. Então, quando você for entrar um golpe, você tem que ser a pedra pequena. Porque quando é uma pedra grande, você vai esbarrar e simplesmente não vai sair do lugar. Só que as pedras pequenas, elas também te levam à frente. Mesmo que seja o teu queixo primeiro, ou o teu, né? Tipo, ela te leva, você tropeça e você vai à frente tropeçando. Total. Então eu brinco sempre que o tropeço também nos leva à frente. Mas a mentoria é justamente para que você não se esborrache tanto e não tenha tantas cicatrizes. Porque a cicatriz um dia foi ferida. Animal, cara. E aí, quem estiver vendo aqui hoje que é franqueado ou quer abrir uma franquia, lá no seu perfil tem lá um link, alguma coisa para o pessoal acessar, porque tem duas, né? Você apoia, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, você me corrige aqui se eu falar um absurdo, mas você tem uma mentoria para apoiar a pessoa que está escolhendo uma franquia. Exatamente. Decidi ser um franqueado. Tá, beleza. Você apoia na decisão e tem uma já de estruturar resultado mesmo, né? Vamos melhorar isso, essas duas hoje que tem, né? Exatamente. Então, a mentoria, em cima de toda a experiência que a gente teve ao longo desse caminho, hoje a gente tem um corpo administrativo, um corpo operacional parrudo. Então eu tenho um back-office, eu tenho sistemas de ERP que depois eu implementei em toda a empresa, parte financeira, estou implementando agora um de RH que é, animal. Então assim, eu praticamente não vou precisar mais operacionalizar o RH por conta dessa nova tecnologia que a gente está colocando. Pretendo também colocar outras tecnologias, então assim, tudo é um aprendizado contínuo, mas essa estruturação toda que a gente tem passado, a gente passou por fases mais simples, onde a gente tinha uma só franquia e onde o sistema de controle era muito mais macarrônico, assim, muito mais primitivo. Tá. E é normal que isso aconteça, porque eu entendi através de todos esses estudos que eu fiz, de todas as análises que... E dentro da mentoria eu falo muito disso, que a gente tem fases dentro do nosso negócio. Então tem a minha mentoria, ela tinha um nome antes que era franqueado no lucro, eu mudei agora para a marca do franqueado, tá. Que a marca do franqueado basicamente eu tenho um slogan que é qual a marca sua marca deixará em sua marca. Qual a marca? Tá, entendi. Qual marca sua marca deixará em sua marca? É uma pergunta, né? Do tipo assim. E o que eu falo? Qual marca qual é o resultado positivo? Qual é o desempenho que você vai ter dentro da sua marca pessoal, que é uma coisa que eu entendi que era extremamente importante. Então, assim, o que acontece muitos dos franqueados, eles incorporam de fato, cara, eu sou o franqueado Bob's. Tá. Na comunicação violenta fala muito nisso, né? Vocês vão ler, eu sei que a tua galera inclusive, aí vai... o Léo falou que comunicação violenta é porrada. Não, comunicação não violenta, sim, cara, ela é... Não violenta. Exatamente, a comunicação violenta a gente tá... Queremos longe. Queremos longe, mas é o que a gente mais tem hoje em dia, dentro do conceito da comunicação não violenta. Sim. E ele fala uma coisa muito interessante, nós não somos, nós estamos. Isso muda completamente o jogo. E eu tenho uma frase para isso que eu peço até licença lá pro William Shakespeare, que fala ser ou não ser, eis a questão. Eu ressignifiquei essa frase para ser ou estar, eis a questão. Porque a partir do momento que você se coloca como franqueado, se coloca como engenheiro, se coloca como líder, eu sou o líder, eu sou o franqueado, eu sou o engenheiro. Cara, você entra num nível de arrogância extremamente perigoso. Primeiro, porque a arrogância ela te trava no conhecimento, na abertura. E segundo, que você passa a incorporar a essência do outro. E aí você se mascara. Você fica escondido atrás da marca da franquia. Exato. E aí você fala, eu sou franqueado do Bob's, eu não sou o empresário que tem uma franquia do Bob's. Entendi. E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, o grupo Polacchini, ele precisa ter a sua própria essência, a sua própria cultura. Ele precisa ter a tua autenticidade. Tá. E aí foi quando justamente a gente foi lá
e fez a cultura, que a cultura ela tem esse poder de você estabelecer, cara, qual é a minha marca real? Eu não sou o Léo franqueado Bob's. Eu sou o Léo do grupo Polaquina, esse é o nome, mas podia ser o Léo do grupo Expansão, do grupo Luz, do grupo qualquer coisa. Tá. Entendeu? Do nome da empresa para aquilo, né? E a partir do momento que a gente descobriu isso, e esse foi um grande marco, cara, a gente ganhou uma profundidade para eu poder estabelecer metas, estabelecer para onde a gente quer ir e para onde a gente não quer ir. Sensacional. E aí, quando eu falo na mentoria, eu tô falando de mentoria e agora estou começando a orçar para outras empresas, porque eu já fiz algumas palestras em parceria com Bob's e tudo mais, e agora estou começando a me mostrar como palestrante para franqueadoras, para convenção de franqueados, para vir um franqueado justamente falar sobre isso, sobre autenticidade, sobre mentalidade e sobre resultado, que é o método MAR, né? Que fala mentalidade, autenticidade e resultado. Tá. Porque não adianta você só querer ter mentalidade diferente, que é o que normalmente... Então eu passei por isso dentro das franquias. As franquias normalmente querem vir, contrata consultor externo e tal, que são ricos, que trazem ferramentas positivas, mas acima disso, cara, se você não extrair a tua essência, os teus porquês, os teus objetivos pessoais, tudo aquilo que você aprender, de certa forma, ele sempre vai ser superficial. Total. E aí, assim, óbvio que o final é resultado, cara. E aí eu precisei passar por esse processo de entender a minha essência, entender a minha autenticidade, de mudar a minha mentalidade, de mudar a minha forma de enxergar os negócios, de ter visão estratégica, de ter visão de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão de operações, de gestão de marketing, de gestão jurídica. Cara, eu precisei passar por esse processo para poder falar, cara, agora eu entendi que lá atrás a gente estava na fase 1. E dentro da mentoria a gente faz um diagnóstico. Então, os 4 pilares da mentoria diagnostica para entender qual a fase do empresário e da empresa. Depois eu faço uma parte de identidade, que é o I, então é o método DIGA, né, que é o diagnóstico, identidade, gestão, que é o G, e o A, que é a ação. Tá. Então eu identifico, eu vou para a identidade, vejo a parte de gestão, o que falta ali de controles, de olhares, e vou para a ação, para ter o resultado de fato prático ali do que a gente está propondo. Ou seja, mexo na parte do líder, do franqueado, mexo na parte da empresa dele, para ele entender que ele tem uma empresa na mão, que não é só a marca, né, que a marca é um parceiro e uma ferramenta, e para no final ele ter resultado excepcional. E aí uma coisa muito importante assim, quando a gente faz uma mentoria que ela começa a nos dar essa expansão de consciência cara, a gente passa a valorizar muito mais o nosso conhecimento, aquilo que a gente já sabe e o conhecimento de quem está ao nosso redor. E aí, cara, eu comecei a dar muito mais valor para minha esposa, velho. Pra você ter uma ideia, tipo, ela sempre teve esse olhar, essa percepção, essa preocupação. Então, as nossas parceiras, por mais que a gente custe, ou parceiros, né, custe a entender isso, cara, eles são os nossos grandes balizadores, sinalizadores. Total. E eu comecei a aprender isso. Eu falei, amor, eu falava coisas pra ela que ela falava, cara, eu falo pra você isso há 5 anos. Você precisa pagar pro Joel pra você entender isso, mano. Você precisa pagar um caminhão de dinheiro pra começar a entender isso. Eu falei, cara, é isso. Aí eu falava outra coisa, mas isso eu já te falei, lembra? Eu falei, cara... Ou seja, eu comecei a valorizar muito mais ela como minha mentora também. Mas isso também é autoconhecimento, né, Léo? Total. Você se conheceu num nível, às vezes você tava num ponto cego ali também, que você não tava enxergando isso, né? Porque quando a gente tem autoconhecimento, cara, a gente tem olho treinado, a gente pega no ar muita coisa. Não é? Você tem olhos pra ver, né? É exato, cara. Quando a gente não tem olhos pra ver, você não vê. Simplesmente assim. Senhora, cara, é óbvio isso. Cara, então beleza. Vou fazer um resumão aqui pra gente entrar na parte da leitura, certo. Que eu sei que você é um baita leitor. Cara, muitos anos, 27 pontos de venda, depois deu uma estruturada, focou no PF, mexeu no PF para ter mais resultado, colheu mais frutos e obviamente hoje está ajudando outras empresas. Em resumo é isso. A mentoria é para você, para a pessoa não sangrar na jornada, né?
o quanto você sangrou, né? Então, se alguém hoje estiver aqui com uma franquia, querendo abrir uma franquia, vai lá vou deixar aqui na descrição do episódio, né? O arroba do Léo, tudo certinho, mas procura, porque às vezes você vai sozinho aí, você vai bater cabeça, a tal da pedrinha. Você vai tropeçar, de repente o mentor ele vem dar uma limpada no caminho e vai mais reto, né? É isso. Excelente, Léo. Excelente, cara. Que história, hein, mano? Cara, e aí me perguntam, né, que eu acho que o mais importante para quem quer toda mentoria é um investimento, ponto. Total. Se você vai encurtar o teu tempo e você... Você tá comprando tempo. É isso, a gente fala da curva de aprendizado. Então, a curva de aprendizado pode vir por um tempo maior dentro de uma dor e pode vir por um custo maior dentro de algum problema. Então, quando você contrata a mentoria, você meio que tá falando assim, cara, deixa eu pegar esse pontilhadinho aqui e ir para o outro nível do meu aprendizado. Né? E aí fala assim, cara, valeu a pena as mentorias que você fez e agora os mentorados que estão com você têm essa sensação, cara... Todos têm. Por quê? Porque o ROI disso, né, o retorno sobre o investimento, quando você aplica, porque não adianta você fazer uma mentoria, simplesmente falar, fiz mentoria e, cara, se você não põe em prática, assim, primeiro que você vai esquecer, segundo que você não vai ter aplicação e terceiro que você vai ser alguém frustrado. Vai vir uma frustração imensa porque você vai gastar um rio de dinheiro, não vai aplicar, vai falar, cara, só fiz até agora, me enganaram. Na verdade é você que está se enganando, porque você não está aplicando aquilo que estão te passando. Total. E aí, quando eu saí deslumbrado com isso da mentoria, né, que você estava trazendo, minha esposa falou, cara, por que você não aplica dentro de casa primeiro ao invés de jogar lá fora? Aí eu falei, cara, já vou fazer palestra, vou fazer mentoria. Já deu uma respirada fundo já no CDI. Fiz isso durante 1 ano. Apliquei dentro de casa. Tudo que eu aprendia, eu passava para meus liderados, para todos meus líderes. Sensacional. E o que aconteceu? Cara, a gente simplesmente aumentou nos últimos 12 meses, agora que eu apurei, 150% o nosso lucro. Nossa, 150 é muita coisa, cara. Tá assim, do que a gente tinha antes, cara, bombou, a gente conseguiu reduzir drasticamente nosso endividamento. Trocamos passivos por ativos, ou seja, tipo, a gente conseguiu recomprar dívidas com dívidas mais baratas, pegamos um excedente disso para investir em novos negócios, que foi o caso da Casa Balduco. Então a gente passou de, cara, uma situação de dívida. Existe, obviamente, toda empresa que quer crescer, ela de certa forma, cara, ela precisa de algum recurso, de alguma alavancagem. Não é um problema você ter dívida. A gente tem que tirar um pouco essa crença, desde que ela seja um ativo. Se você quiser dívidas para passivos, aí é outra história. Entendi. Então, se você tá lá, tipo, quero comprar um carro de luxo que eu não tenho condição de pagar, mas o banco tem. Cara, você vai se lascar. Vai se lascar. Agora, quando você troca você faz uma alavancagem, ou seja, você pega um dinheiro para trocar isso por um ativo de algo que você acredita, você tem seus riscos. Mas, ao mesmo tempo, cara, quando você tem os seus frutos, é maravilhoso. O retorno chega, né, cara? Né? E aí eu apliquei, a gente teve esse baita resultado. 2023 a gente teve um resultado incrível de KFC, então a gente foi eleita a loja, o franqueado com maior número no ROC, que é uma avaliação que é feita em todos os restaurantes do mundo. Então no Brasil a gente ficou em primeiro lugar no KFC também. Então quer dizer, dentre todas essas mudanças de gestão operacional, gestão financeira, a gente conseguiu um resultado incrível financeiramente, conseguiu um resultado incrível em termos de operação. Então eu falei, pronto, tá validado. Eu validei comigo mesmo tudo aquilo que eu mentalizei, tudo aquilo que eu visualizei e a partir de agora, o feedback que eu tive dessa galera quando eu fiz treinamento com eles de PNL, quando eu fiz treinamento de comunicação não violenta, cara, foram de feedbacks incríveis. Eu falei, cara, tá aqui, velho. Tipo, o ouro tá aqui, tá dentro do conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo e do conhecimento de toda essa galera que tá comigo. Total. Que esse é o nosso principal ativo capital hoje, é o capital humano, é o capital do conhecimento, do saber. Tá, muito bom. Caramba, por isso contrate um mentor. O Léo tá aí e vai encurtar caminho. Você vai deixar, às vezes você vai deixar mais dinheiro na mesa. Na mesa não, às vezes você vai sozinho, você vai gastar mais. O mentor vai encurtar o seu caminho. E agora eu quero saber do Léo Leitor. Boa. O Léo Leitor agora, que eu sei que você tá sempre com seus livrinhos ali. Ó, você que é da comunidade, tá assistindo, o Léo falou que o nosso livro de abril é porrada, que é o Comunicação Não Violenta. Cara, dentro dessa sua jornada, Léo,
Teve algum livro que você fala assim, cara, esse livro aqui deu uma bagunçada na meu mindset, cara. Eu entrei nele de um jeito e saí de outro. Tá. Cara, eu tenho um conceito engraçado até, que talvez ele reproduza a minha forma de levar a vida, que é uma forma leve, que é uma forma, apesar de toda a dificuldade, se a gente leva muito denso ela, cara, a gente não aproveita o caminho, a jornada. Tá. E o judô tem muita influência nisso, porque, não sei, você sabe a tradução de judô? Não. Judô é caminho suave. Caramba. Como é que eu tenho um caminho suave se eu tô tomando uma queda e cara, tipo, tô ali com risco de tomar uma queda pesada, de tomar um tom, uma imobilização, Cara, é o caminho suave. O judô te ensina isso. Tá. E a primeira coisa que você aprende no judô é como cair. Então você aprende primeiro a cair, para quando você começar a entrar golpe e cair, você já sabe como cair. Então você vai pelo final, né? Você cai primeiro para depois se levantar e começar a aplicar os teus golpes. Tá. E eu falo muito que a vida é o conhecimento, né? Que vem através dos livros, ele é como um meme. E o meme é um acrônimo de material físico, ou seja, a gente precisa ter noção do que de como funciona o nosso corpo, da parte física, a parte de nutrição, como é o metabolismo e tal. O E é a parte emocional, que, cara, a gente precisa também se aprofundar nisso, entender como funcionam as emoções, os sentimentos, né? Ter esse linguajar e a comunicação não violenta fala muito disso, assim, ela fala muito de como se fosse um novo idioma, que é o idioma das necessidades humanas e o idioma dos nossos sentimentos. Dentro do que nós hoje somos programados, que é o latim, que é a origem do latim, do grego, que vem o português, que vem a maioria das línguas, foram línguas que foram feitas justamente para escravizar lá atrás. A origem delas é de quem tinha muito conhecimento e de quem queria usar esse conhecimento para escravizar o povo. Não existem escravos com conhecimento. Total. Nossa. Boa. Tá. E esse é o conceito muito da comunicação não violenta. Não, né? Vamos pirar nesse livro, certeza. Exatamente. E aí, dentro do meme, né, eu falei de parte material, parte emocional, o outro M é a parte mental, então você entender qual o poder da nossa mente, o poder de transformação dela. E por fim, a parte espiritual. Que aí são os conhecimentos, seja através da Bíblia, seja através de livros do Chico Xavier, seja através de livros da Torá. Cara, qualquer livro que traga a questão existencial, que traga uma filosofia, porque os filósofos, quando você estuda o estoicismo, você estuda a filosofia mesmo humana, sabe? Tipo, todos eles buscam as mesmas respostas, que são da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Todos eles buscam isso. Total. Então, quer dizer, se você não tem no teu conhecimento o meme, vamos dizer assim, se você não leva de forma leve isso, se você não entende que isso faz parte dessa jornada, cara, a gente vai estar sempre preso a visão da manada, né? Uma visão da manada, uma visão do burro de carga. E aí, cara, quando a gente fala sobre isso, né, você até tinha comentado lá no script e tal, eu falei, cara, eu segui o script, mas eu não tenho 3 livros, talvez 4, pode ser, boa, né? 4. Eu falei, cara... 4, 5. Tem que foi importante pra você nessa jornada aí. Eu acho que da mesma história como você, que você traz isso muito, que você não tinha muito esse padrão de leitura desde cedo, e eu também fui muito daquela coisa, eu sou exatas, né? Você já cria essa crença, eu não sou da leitura e tal. Tá. Cara, eu tinha lido, olha, até os meus 30 anos de idade, 3, 4 livros, fora aqueles que a escola te obriga a ler. Eu também, com certeza. E aí o que aconteceu? Ao longo desse tempo todo, eu falei, cara, será que eu não vou ter o amor pela leitura, né, tudo? Teve um livro que cara, foi o primeiro livro que de fato eu senti palpitação nervosa lendo a história. Eu falei, cara, como é que eu posso ler um negócio, ter palpitação, tá aqui ansioso pra ver o próximo capítulo? Cara, eu devorei um livro de 300, 400 páginas em uma semana, assim. Eu não lia. Mas, cara, eu me peguei tão... que se chama Casa do Céu. Casa do Céu? A Casa do Céu. Caramba, isso eu não conheço. Esse é um livro, basicamente, só falando que ele fala da história real de uma jornalista americana junto com um outro australiano, que eles foram basicamente raptados pelos etíopes, naquela época ainda existe, né, muito disso, de uma outra cultura e tal,
E a história começa aí. Então, assim, é uma história extremamente densa, que mostra uma outra cultura, que é a cultura muçulmana. Então, a partir de uma história real, eu comecei a respeitar muito mais também uma cultura que é a muçulmana, que muitas vezes aqui a gente só olha pra tragédia. A gente só lembra do avião lá do 11 de setembro, né? Exatamente. E eles falam que, cara, um cristão é um meio muçulmano lá. Você fala, cara, onde tem a ver? Mas dentro da história fala muito disso, da cultura deles. Tá. Isso é muito rico, cara. E, obviamente, mostra, todo o sofrimento das pessoas que foram sequestradas. Tá? Então, não vou dar spoiler do livro. Não, já tá aqui mas na esse é listinha, aquele já. livro, cara, que assim, você lê, cara, palpitando. E aí eu comecei a descobrir nele, eu falei, cara, o livro tem um poder de transformação que eu não sabia. Então, esse foi um livro... Abriu a porteira. Que abriu a porteira. Então, aí depois que começou a acontecer, eu comecei a ter experiências e aí, obviamente, não vou falar sobre religião e sobre doutrinas, mas, cara, se eu não falar desse livro aqui, eu vou estar mentindo pra mim mesmo e eu vou estar sendo superficial, né? Até comentei com a minha esposa, ela falou, não comenta isso, que às vezes tem gente de outra religião que pode falar. Falei, cara, assim, esse livro pra mim chama Advogado de Deus. Advogado de Deus, tá. Ele é um livro, obviamente, que ele tá mais pra linha da espiritualidade, né? É um livro psicografado. Tá. E, cara, minha esposa vinha, ela fala, cara, esse livro ele vai encaixar contigo e tal. Ela sempre vinha, tipo, indicando livros e, cara, eu não tinha vontade. Falei, não, sei lá. E eu comecei a ler o livro, cara. Página a página, aquilo fazia correlação com o que eu estava passando na minha vida, com relação à minha relação com meus pais, com relação à minha relação com a minha irmã, com a minha relação com a minha esposa, com a minha relação a tudo, velho, com a empresa. Que eu falei, cara, não é possível, velho. Tipo, foi uma sincronicidade, uma coisa absurda, assim. E minha esposa tem muito esse lance dessa sensibilidade, sabe? Tá. E eu tive acesso a essas comunicações, a comunicações meio que, tipo, você fala, cara, tipo... né, eu fui, sei lá, formado coroinha naquela época e dali a pouco eu comecei a ter acesso com pessoas que dali a pouco incorporavam na minha frente e eu falava, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Tipo, e aí o pai fazia uma cruzinha assim, eu me arrepiava inteiro o corpo, falei, cara, que coisa louca é essa? Só, cara, eu passei anos, assim, tendo algumas situações dessas com pessoas próximas, né? Falei, cara, que loucura isso. E aí o livro começou a me dar um despertado e explicações de coisas que aconteciam que pra mim não tinham explicação. Que o meu lado racional como, engenheiro civil, cara, você se formou... Você quer o resultado, né? Você quer 1 mais 1 igual a 2. Exato. E ali 1 mais 1 era igual a, sei lá, qualquer outro número que não era... 1 mais 1 não era 2 nem a pau ali. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, né, bicho? E aí eu comecei a ter um gosto por esses livros que falavam sobre espiritualidade, que eles começavam a explicar muitas das experiências que eu estava tendo. E o primeiro livro de todos que, cara, me deu um boom assim, falou, é isso, cara, tem propósito nesse tipo de leitura. E eu comecei a me aprofundar muito em leituras de espiritualidade, né? Tipo, a própria Bíblia, que para mim antes era muito maçante, assim, porque eu fiz catequese quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. E pra mim, cara, tipo, sabe quando você... Vai obrigado, né? Vai meio obrigado, e você vai pra zoar com os amiguinhos e tal. E eu comecei a falar, cara, tipo, tá tendo sentido muitas das mensagens que eu tô recebendo aqui. Então, por isso que dentro daquilo que eu falei do meio espiritual, ele é o que te traz muito o teu propósito, de fato. E aí muita gente busca, cara, qual que é o teu propósito, né? Muita gente vive a vida inteira em busca do seu propósito. Mas quando você entende que a jornada tua faz parte de um propósito talvez maior, né, que Deus, que Jesus, que Maomé, que Buda, que, cara, independente da religião, né, e eu comecei a me tornar um livre pensador, assim, um livre leitor, porque eu comecei a ler livros sobre Jesus, Café com Deus Pai, própria Bíblia, comecei a ler livros sobre taoísmo, sobre espiritismo, cara, livros sobre Umbanda, eu me abri para a leitura sem preconceitos. Mas esse é o grande segredo, cara. E cara, é riquíssimo, assim, porque você começa a entender que você fala, cara, cada pessoa tem a sua afinidade. E quem sou eu para julgar aquilo que ela acredita ou não? E aí eu me abri
Tanto para isso que, cara, hoje quando eu falo, muitas vezes a gente pode falar de religião, falar de doutrinas, de filosofia existencial, filosofia humana, que eu comecei a estudar sobre isso, sobre Sócrates, é animal, porque isso vai te expandindo a cabeça. Então, o Advogado de Deus, para mim, foi importante. Eu não sei se para todo mundo faz sentido, mas para aqueles que muitas vezes estão com problemas dentro de empresas familiares, para aqueles que de repente têm uma afinidade dentro dessa parte de espiritualidade, talvez faça sentido. Para mim fez muito sentido, então eu não podia deixar de falar dele, porque, cara, ele também foi uma grande virada de chave para mim, sabe? Não, mas a audiência aqui é treinada, viu, Léo? A audiência é treinada, não tem essa não. Aqui não tem esse negócio de certo e errado. Eu sempre falo uma coisa, cara. Não tem certo e errado. O autor vai escrever sobre algo, cara, leia. Absorve o que faz sentido, descarta o que não faz sentido. Você não é obrigado a absorver. Você não é obrigado a pegar um livro e falar assim, tudo isso daqui é uma verdade absoluta. Sim. Não, olha pra leitura e fala, cara, isso aqui funciona pra mim, legal, isso aqui não... Cara, isso aqui ele viajou, é outra cultura, outro contexto, descarta. Né? Então, acho que ter esse olhar do tipo assim, se abrir, experimentar sem preconceito e saber, cara, não curtiu? Beleza, cara, próximo. Alguém vai curtir, vai ser importante pra alguém. Então, os caras treinados aqui, Léo, pode ficar tranquilo que não estamos em casa. E eu acho que é legal a gente dar abertura pra esse tipo de discussão, porque, cara, se a gente de fato não se abrir, e eu também respeito aqueles que não acreditam, só acreditam na existência humana. Acabou. Big Bang foi lá. Tá tudo certo, cara. Tá tudo bem, né? E aí ele dá o gancho para o terceiro livro. Qual que é? Que é o livro da programação neurolinguística. PNL. Que é um curso que eu fiz e depois eu li o livro, né? Do Bandler e do... Eu comprei. Você acredita que eu não li ainda? Eu sei os conceitos, tudo, mas eu comprei. Veio um outro convidado aqui que falou exatamente desse livro. Eu comprei, tô com ele lá em casa. Preciso ler. Cara, assim, se você falasse não de livro, mas de curso pra fazer, pra vida, que vai te mudar o jogo, programação neurolinguística. Practitioner em PNL. Então eu fiz esse curso também no meio da pandemia, então foi paralelo e ele me ajudou muito. Depois eu li sobre isso e passei a dar cursos para a equipe sobre a PNL. Tá? Basicamente assim, a PNL ela é a estrutura do mapa. Mental, né? Então a gente está indo para o outro M, que é o M do mental, tá? E por que ele é a estrutura do mapa? É como se, por exemplo, eu tô dentro daqueles níveis de aprendizado, né? Que a gente falou de consciência. Então, quando eu tô, vamos dizer, lá no meu cantinho, nasci naquele lugar e tô ali ao redor de muros, então para mim o mundo é aquilo. Para mim, o mundo é aquele quadrado. Se eu tiver uma laranjeira dentro do meu terreno, para mim só vai ter a laranjeira. Se eu tiver uma palmeira, só vai ter... Então, assim... Aí, dali a pouco, você teve curiosidade, você olhou para cima do muro, você falou, opa... Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, cara. Não é só isso que existe aqui. Nossa, tem uma árvore diferente que eu nunca vi. Tem outra. Então, você começa a ter a curiosidade. Você passa a ter noção de que existe mais espaço ao redor de você. Mas esse é só o segundo nível. Aí você fala assim, cara, você começa a entender que, existe um mapa. O ser humano foi capaz de fazer um mapa. Então você começa a entender que o meu terreninho é só isso aqui, cara. Existe um mundo inteiro. Existe um planeta onde eu vivo. Existe um mapa, né? Então, legal. Começa a entender que existem terrenos que eu ainda não explorei. Só que a PNL, ela é justamente o entendimento da estrutura desse mapa. Entendi. Dentro desse mapa, o que é esse risco aqui? Esse risco é uma rua. Esse outro risco aqui é um rio. Esse risco aqui são cidades. Esse risco é um mar. Isso aqui é uma mancha, é um mar. Então, quando você começa a entender a estrutura tua mental, isso foi mapeado através dos principais pelo Richard... o Bandler e o... São dois, né? Esqueci o nome do outro autor. Eles tiveram a capacidade de pegar pessoas que eram capacitadas dentro da psicologia, das referências mundiais de psicologia, dos psicanalistas. Pegaram, as principais referências, conseguiam tratar casos que eram dados como impossíveis e falaram, cara, vem cá, como é que vocês fazem isso? Então eles mapearam o método dessa galera
E eles falaram, cara, os principais profissionais dentro do psicodrama, dentro da psicanálise, da psicologia, utilizam essas ferramentas, mas onde que eles analisam? Então, a PNL ela te dá um entendimento de qual que é o mapa, qual que é o teu filtro, quais são os filtros que a gente tem dentro da gente. Legal. Então, quando eu começo a entender que eu tenho o filtro da generalização, que todo mundo tem, o filtro da distorção e o filtro da eliminação, só esses 3 filtros. O que é o filtro, por exemplo, da distorção? É o tempo. O tempo é relativo para você e para mim. Então, uma viagem de 1h30 para alguém conversar, parece que ela durou 10 minutos. Total. Então, na tua cabeça, você falou, cara, essa viagem durou 10 minutos. Agora, aquela viagem que você tá com um monte de gente chata do teu lado, que você não tem nada a fazer, 1h30 é uma eternidade. Total. Então, dentro do filtro de cada um, existe uma percepção diferente. A mesma coisa da eliminação. Você tá aqui fazendo uma coisa, outra pessoa tá aqui do mesmo lado de você, olhando para o mesmo local, no mesmo tempo. Cara, você vai mais eliminar situações que estão acontecendo, porque a gente tem um foco nosso, e a outra pessoa vai ter uma outra percepção, porque ela vai ter outras eliminações. E aí isso começa a te dar uma noção do tipo assim, cara, não tem problema eu ter uma percepção diferente do outro, porque cada um tem um filtro diferente. Porque eu tô entendendo qual que é a estrutura, como forma o meu pensamento, como forma a minha mente, como forma a minha estrutura. E cara, isso muda completamente o jogo. Né? Completamente o jogo. Na tua percepção e na percepção do outro. Porque todo mundo fala, você precisa ter mais empatia. Mas, cara, como é que você vai... A empatia... Ou você, de certa forma, tem um talento para isso, e o livro do Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 fala sobre esse talento específico de empatia. Então, tem pessoas que têm esse talento e não sabem que tem. Mas a pessoa que tem o talento da empatia, que é no caso, por exemplo, minha esposa, ela consegue sentir fisicamente a dor do outro. Então, se eu tropeço e ela não tá olhando pra mim, ela, ai, caramba. Aí eu falo, nossa, tropecei. Ela não tá olhando pra mim, mas ela sentiu a dor que eu senti no pé, cara. É uma coisa maluca, assim, e é um talento dela, mas pra todo talento também existe um ônus, né? Pra todo bônus existe um ônus. Tá. Caramba, cara, preciso ler a PNL. E aí esse livro, cara, ou esse curso, ele, assim, é game changer, assim. Game changer, né? Ele muda completamente o jogo. Total. Tá? Puta merda. Casa do Céu, Advogado de Deus, PNL e o quarto? Cara, o quarto livro... eu tenho mais alguns, mas assim, vamos falar então da parte emocional, tá? Dentro daquela linha do meme, né? Parte emocional é, cara, basicamente comunicação não violenta. Caramba, que legal. Tanto é que eu tenho uma palestra que ela se chama Na Contramão. Eu gosto de fazer essas analogias e acrônimo. O contra, na verdade, é um acrônimo de comunicação transformadora. Tá bom. Porque eu junto esses dois conceitos de PNL e programação, PNL e comunicação não violenta. E eu entendi, cara, que quando eu estudei comunicação não violenta, que fala muito sobre essa questão de necessidades humanas e sentimentos, cara, um encaixou completamente com o outro. Tá. Porque um é como eu transformo aquilo que eu tô visualizando em pensamento, e o outro como eu estou processando isso dentro de mim. Porque todas as pessoas têm necessidades a serem atendidas. A gente tem aquele triângulo das necessidades, né? Básicas. Mas ele tem um outro conceito de necessidade que conversa um pouco, mas é interessante ver o conceito da comunicação não violenta. E ele junta as nossas necessidades com os nossos sentimentos. Que é o que eu falo, são as duas vertentes da comunicação não violenta, e até me põe à disposição de se algum dia quiser fazer uma participação lá, falar sobre isso. Você vai dar uma aula extra lá pra nós, então. Cara, eu já topo na hora. Porque... Gente, já abriu, o Léo vai dar aula extra. Eu até me comprometi a dar uma aula extra por mês pra turma. Fechou. Então, ó, abriu, o Léo tá lá. Fechou, tamo junto, cara, tamo junto. Então não dá spoiler não, segura aí. Segura aí. Então vou já encurtar o que eu ia falar, né? Então, basicamente assim, só o conceito básico é o que a pessoa está vivenciando? Quando ela chega com uma reclamação, o que essa reclamação, qual é o tesouro que ela guarda? Entendi. Toda reclamação tem guardado em si um tesouro. Caralho, muito boa. E aí vem a pergunta clássica, né, da comunicação não violenta. O que você está vivenciando?
e o que você está vivenciando, que é o vértice, que são os dois, qual a tua necessidade não atendida e qual é o teu sentimento. Porque o sentimento, no fim das contas, ele é o quê? Ele é como se fosse um painel de indicadores do carro. Se você está sem óleo, ele vai acender o painelzinho. Então, o teu sentimento ele é como se fosse um indicador de que algo não está sendo atendido dentro daquilo que você necessita. Sensacional. E aí, quando você passa a perceber isso dentro de você, e você passa a entender que nos outros acontece da mesma maneira, cara, aí sim você vai começar a ter relações empáticas. Porque muita gente confunde compreensão intelectual, que é do tipo, eu entendo o que você está passando. Você pode até entender que a pessoa está triste. Beleza, esse é o primeiro passo. Confunde com simpatia e confunde com empatia. A simpatia, a diferença de simpatia e empatia é que o sim é com. Então é consentimento. E em vem da etimologia no sentimento. Então a empatia basicamente você sente o que a outra pessoa está sentindo. Só que aí dentro da comunicação não violenta vocês vão ter isso, tem técnicas para você sentir e sair fora. Porque se você ficar naquilo, você vai ficar numa espiral. Você vai ficar naquilo, junto com a outra pessoa. Se ela tá no poço, ela vai te levar pro poço quando você se abre empaticamente. Entendi. Nossa, galera, abriu aula extra do Léo lá na comunidade. Se você não tá na comunidade de Mentes de Transformação, sinto muito. Ou então, tem tempo ainda. Você pode ir lá no Corte dos Livros e entrar na comunidade e ler o livro com a gente. Ô, Léo, e, cara, o que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Você fala assim, mano, a galera não tá enxergando isso aí. Cara, tem tantas coisas óbvias, mas vamos tentar trazer aquilo que ao meu ver, era muito óbvio pra mim e eu não enxergava. Tá. Que tá tudo bem você não ser bom em alguma coisa. Só que não tá tudo bem você não enxergar as coisas boas que tem dentro de você. Isso é muito boa essa. Só que a gente, cara... Até encostei na cadeira diferente aqui agora. Porque o que acontece... E isso é uma coisa que eu falo na minha palestra na Contramão. Nós estamos programados para julgarmos, para criticarmos e para, enfim, a crítica e o julgamento, eles fazem parte do que está dentro da gente desde o começo da nossa vida. Por quê? Quando chega um pai para um filho e fala: o que você quer ser quando crescer? Você automaticamente, usando o verbo ser, você está induzindo ele a falar: você precisa ser algo. E aí é uma busca de uma criança interna nossa de buscar, eu preciso ser um engenheiro, eu preciso ser um advogado, eu preciso ser um empresário, eu preciso ser alguém na vida. E aí a gente cultua isso com o tempo. Então a gente vai falando, cara, o que eu sou? Eu sou isso, eu sou agora um chefe. Cara, você não é, você está. Isso muda completamente o jogo. Por quê? Porque justamente é isso. Eu estou, às vezes, me sentindo mal, mas eu não sou um cara que estou com depressão. Eu não sou depressivo, eu estou depressivo. E aí isso faz você sair de sentimentos, você vai sair de máscaras, de posições, de carcaças que ao longo do tempo foram importantes para você ser o que você é hoje, mas não necessariamente aquela carapaça que te protegeu ao longo do tempo é o que vai continuar te protegendo e te levando para o próximo nível. Ela foi importante para te proteger, você precisava daquilo. Só que o nosso grande despertar para a nossa essência, para a nossa autenticidade, que é o que eu busco sempre, eu falo, cara, qual é a minha autenticidade? Eu me perdi em algum momento dentro dessas mentorias, porque você começa a ficar tão seduzido por aquilo que grandes mentores, grandes influenciadores falam, que quando eu falo de você estar cego por estar repleto de luz, é porque você passa a, de repente, almejar o posto daquele que você está seguindo.
E aí você passa, muitas vezes, a desvalorizar aquilo que você já conquistou e aquilo que você é. E aí quando você fala assim, cara, opa, eu tô muito influenciado por essa galera. Tá. Eu preciso do meu tempo. É o sair e o voltar. Falo da alegoria da caverna do Platão. Platão, maravilhoso. Que é isso. Eu não vou falar dela aqui agora, mas assim, quem quiser bem, né? pesquisa lá no qualquer lugar, a alegoria da caverna de Platão. E você vai entender que, cara, tipo, tem momentos que você tá lá dentro, que é preciso e é necessário. Tem momentos que você vai sair, enxergar o novo. E depois de enxergar o novo, voltar a entender o que é bom para você. E aí quando você faz uma prática de uma meditação, mindfulness, de um yoga, de meditação guiada, qualquer coisa nesse sentido, é o momento em que você se dedica e doa a você mesmo para você voltar para dentro. Porque quando a gente tá muito para fora, e cara, o celular ali, você tá toda hora para fora. Apesar de você estar aqui e tal, você tá para fora, você não tá dentro. Sim. E esse movimento dentro, fora, experiência lá fora, experiência aqui dentro, entender o que eu tô sentindo, o que eu preciso, o que não faz bem para mim, o que faz bem para mim. Cara, ou seja, o óbvio é, a gente precisa sair e voltar a todo momento. Esse é o ciclo da vida. Eu não posso só ficar lá fora. Porque aí a vida não vai ter de fato sentido. Porque o sentido que eu vou estar enxergando na vida é o sentido que eu estou vendo nos outros e não o meu sentido próprio. Animal. Então assim, a busca, cara, pelo propósito nosso, ela e pela nossa jornada, ela passa por uma interpretação daquilo que a gente tem dentro. Por isso que muita gente começa aquela crítica e preconceito sobre coachings, por exemplo, sobre psicólogos, né? Eu sempre... se você vai no psicólogo, você é fraco. A coaching é uma enganação. Sim. Meu amigo, se você tem isso na cabeça, se você tem essa crença, se você está pensando nisso agora, assim, eu sugiro se abrir para isso. Por quê? O meu conceito é, o psicólogo tem o poder, com as técnicas, ele estudou para isso, de destravar crenças do passado que foram colocadas em você. Por quê? As pessoas que te criaram, os meios que te criaram, também foram criados com crenças. Uhum. E eles passam aquilo que eles podem dar. Ponto final. A gente não precisa ficar julgando eles, porque a gente tem condições, a partir do momento que eu expando a minha consciência, estou em outro nível de consciência, eu tenho uma responsabilidade maior de também passar isso para os outros. Porque se eu retenho isso só para mim, do que adianta? Então esse evento vai ser... Você vai morrer com ele. Sim. Né? E nós, seres humanos, fomos feitos para evoluir. Né? Tem muita gente que fala, a sociedade está perdida. Né? Então, para mim, um outro óbvio que as pessoas não enxergam é quando as pessoas vêm e falam para negócio. Os problemas do negócio são as pessoas. Cara, eu acho que essa é uma grande crença que colocaram na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque a gente foi criado num meio de julgamento, num meio de crítica. E a partir do momento que eu passo a ser não só um julgador, um crítico, mas um observador, que eu passo a observar o que as pessoas... tentar entender o que as pessoas passam, não só naquele momento em que elas agiram de repente de uma forma ruim até com a gente, mas do que elas carregam da vida delas, entender um pouco mais, e nunca vai ser o suficiente para você entender o que verdadeiramente passa dentro delas, cara... Muda tudo, né? Muda completamente de figura. Tem um filósofo indiano, que é o George Krish, que ele fala o seguinte, a maior virtude humana é observar sem julgar. Então, assim, PNL, comunicação não violenta, parte de espiritualidade, né? Tipo, elas trazem para essa linha do óbvio que, ninguém cara, não é óbvio. Né? E no fim, esse óbvio que as pessoas são... o grande problema são as pessoas, é o contrário. A solução está nas pessoas. Porque aquilo que você se incomoda com uma pessoa, talvez, e muitas das vezes é, aquilo que você precisa tratar dentro de si. Porque é quase como um espelhamento. Total. Caramba. Isso foi profundo, esse óbvio aqui. Acho que foi um dos óbvios mais profundos aqui, cara. Sensacional. Ele é um óbvio, talvez não tão óbvio, porque é profundo, né? Não, mas ele é um... Se a gente olhar no nível de consciência, às vezes, realmente é um óbvio que ninguém tá vendo. Realmente é um óbvio que ninguém tá vendo. Porrada.
Porrada. Léo, qual que é a palavra de 2025? Aprendizado contínuo. Não dá para ser uma palavra, né? Mas eu diria assim, aprendizado, e eu posso falar... eu gosto de acrônimos, então vamos dizer assim, eu tenho um propósito de vida que é o propósito ASA. Então a palavra seria ASA. Por quê? Tá. O A seria do aprender, Tá. o S de servir e o A de amar. Boa. Então eu sempre levo esse propósito comigo. Eu sempre, toda vez que eu estou em comunicação lá com o criador, eu falo, amiguinho, é o seguinte, não me deixe sair da linha dessas três virtudes. Excelente. Excelente. Aprendizado, servir e amar, Eu cara. anotei aqui. Tá anotado já. No momento aluno aqui, cadeira aluno. Léo, cara, passou voando o nosso episódio. Cara, eu nem acredito, bicho, quanto tempo aqui. 1h30, acho, Que por aí. isso, bicho. Cara, queria te agradecer seu tempo, Sim. sua disponibilidade, o tanto de... Cara, se você tá aí, você não tá com a cabeça explodindo, você tem que voltar a assistir de novo. Porque foi um episódio muito profundo. Então eu queria te agradecer, cara, seu tempo, todo o conhecimento que você passou aqui hoje, que o cara é riquíssimo. Acho que a gente vai ter que assistir de novo. Tem que assistir 2 vezes, hein? Assistir 2 vezes. E, cara, obrigado aí pelos papos, as trocas, a amizade. A gente tá sempre trocando. Te agradeço muito. E deixa um recado final pra quem ficou aqui até agora aqui com a gente, explodindo a cabeça. Cara, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite mais uma vez. Quando a gente divide conhecimento nosso, a gente está fazendo uma fagulhinha do que a gente pode fazer no mundo e do legado que a gente pode deixar. E sei que muitas vezes esse assunto não é para todo mundo. Eu sempre lembro da palavra com a parábola, né? Mas da parábola da semeadura, que não são todas as sementes que vão germinar, o resumo da ópera é isso, mas para aqueles que, de certa forma, foram impactados por esse assunto, e eu gosto muito de entrar no detalhe, de entrar na essência, de buscar o detalhe do detalhe do detalhe. Então, a minha recomendação para quem está assistindo aqui até o final, e agradeço pela audiência, entrem no detalhe do detalhe do detalhe. Eu sei que muitas pessoas têm preguiça, e esse dos males que nós seres humanos temos é o pior, é a preguiça. Então a gente tem preguiça muitas vezes de se exercitar, preguiça de fazer um social com uma pessoa, preguiça de pensar. A filosofia humana, ela traz muito dessas provocações de pensamentos, de, cara, quem sou, de onde estou, qual que é a nossa origem, e a gente tem preguiça disso. A gente muitas vezes quer prazeres imediatos e a gente está cheio de estímulos para isso. Então, assim, não é toda hora, não é todo momento, não é viver disso, de se exercitar, até porque ninguém fica na academia todos os dias, mas, cara, que seja 5 minutos, né? Os mini hábitos, os micro hábitos, assim, que seja 5 minutos pensando nisso. 10, 15, avança, 30 minutos, né? Se põe à disposição, se doe esse tempo, porque nunca vai ser um tempo perdido buscar explicações que nós ainda não temos, principalmente explicações daquilo que está dentro de nós como seres únicos, como seres potentes, como seres que têm seus próprios talentos, que têm suas próprias qualidades, que têm suas próprias sementes para germinar no mundo inteiro. Então busquem essa qualidade dentro de você. Não tem problema reconhecer, porque o reconhecimento é o primeiro passo para se mudar. Então, quer mudar? Trate de reconhecer e reconheça através de profissionais, seja através de psicólogos, de coachings, de mentores, de pessoas que entendem, de contatos, de amigos que talvez, de rodas de pessoas que entendem mais do que você. Se ponha vulnerável. Não se deixe travar, não se deixe se cristalizar pela arrogância que nós, seres humanos, carregamos e muitas vezes não gostamos de ser chamados de arrogantes. Então, assim, a partir do momento que sim, você se considera isso aconteceu comigo, de falar, cara, estou sendo arrogante, você passa a abrir espaço para o novo e, obviamente, a se tornar menos arrogante, porque a arrogância está diretamente vinculado ao nosso egoísmo, né?
A gente muitas vezes canibaliza e fala muito mal do ego, mas ele faz parte da sobrevivência do ser humano, ele é importante para a nossa sobrevivência, para estarmos vivos até hoje, mas o cultivo do ego, que é o egoísmo, faz com que nós sejamos arrogantes e faz com que nós travemos nosso conhecimento e com que nós travemos nossa expansão de conhecimento para outras pessoas. Então, a nossa função e o nosso legado é justamente expandir tudo aquilo que, por mais que nós não valorizemos o nosso conhecimento, nós temos de precioso aqui dentro. Só basta a gente botar os olhos para isso. Só basta a gente nos dedicar de corpo e alma para aquilo que nós verdadeiramente somos. E essa é uma busca interna de cada um no seu tempo, sem aquela cobrança excessiva, mas saiba que isso existe. E se você não está buscando isso, pode ser que você esteja parado no tempo. Com preguiça. Com preguiça. Com preguiça. Então, você não vou te dar um desafio para você que ficou aqui até agora. Não seja preguiçoso e preguiçosa. Você vai assistir de novo esse episódio para você anotar o que você deixou passar. Porque toda vez que você vê algo novo, você vai perceber coisas novas. Então, não seja preguiçoso. Recado do Léo aqui no final do episódio. Queria te agradecer a audiência. Compartilhe esse episódio com alguém que gostou, alguém que precisa sair da caverna, que a gente falou muito aqui. Essa pessoa tem que buscar, compartilha que pode ajudar ele, tá bom? Episódio novo todas as quartas, às 19 horas e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado aí, viu? E aí? Valeu, cara.